Olá, caríssimos, estamos aqui para a correção da nossa atividade do dia 28 de maio. Estimo que todos vocês estejam bem, com paz, com saúde em seu lar. Então, iniciando a nossa atividade, vamos colocar o nosso nome. Sigamos. E nós temos aqui uma leitura de leite para iniciarmos a nossa atividade, que foi a história de Hernani. Uma história bem interessante, bem reflexiva, do qual nos convida a colocarmos no lugar do outro. Antes de julgar o outro, primeiro conhecemos a sua história. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo, é uma história bem interessante. É uma leitura de leite para assistir juntamente com toda a família. Seguindo, no dia 28, nós temos antecessor e sucessor. O que seria isso? Coloquei um vídeo também instrucional para compreensão. O que seria antecessor e sucessor de um número? Então, antecessor de um número é aquele que vem antes. Antes do número 3, eu tenho o número 2. Então, 2 será o antecessor, aquele que vem antes, aquele que antecede. Então, antes do 6, eu tenho 5. Então, 5, antecessor. Sucessor é aquele que vem após, que vem depois. Então, eu tenho o número 3, sucessor número 4. 6, sucessor número 7. Para simplificar, nós poderemos chamar de vizinho. Então, antecessor é aquele vizinho que vem antes. Por exemplo, do 2 eu tenho 1. E sucessor é aquele vizinho que vem depois. 2, vizinho dele que vem depois. 3, então 3 será o sucessor. Antecessor, vizinho que vem antes. Sucessor, vizinho que vem depois. Antecessor de 5, 4. Sucessor, 6. Antecessor de 8, 7. Sucessor, 9. Então, antecessor é quem vem antes, sucessor quem vem depois. Então, antecessor de 3, 2. Antecessor de 4, de 3, 4. Então, vamos agora para a nossa atividade, após solidificar o conhecimento, relembrando, antecessor, vizinho que vem antes. Sucessor, vizinho que vem depois. Qual o número sucessor de 115? Ou seja, sucessor é aquele vizinho que vem depois. Então, quem vem depois de 115? 116. E quem é que antecede? Quem é o vizinho que vem antes de 115? 114. Qual o número sucessor de 99? 1000. Quem vem depois de 99? 1000. E quem vem antes? Quem é o antecessor? 998. Qual o antecessor de 450? 451. E quem é o sucessor? 451 é o sucessor. E o antecessor é o 449. Então, eu inverti a ordem da atividade. Eu acredito que tem algumas atividades quem fez antes da gravação dessa videoaula está repetido aqui. Eu acredito que é sucessor e sucessor. Então, vai ter a mesma numeração que fez antes. Quem fez depois já vai estar corrigido. Essa atividade, essa questão aqui de sucessor e antecessor. Houve uma repetição na questão. Então, mas vamos lá avançando. Aula 28 de maio. Número par e número ímpar. Então, quantas vezes a gente já brincou? Par ou ímpar? Par, ímpar. E já paramos para observar quais números eram pares e quais números eram ímpares? Então, a partir de hoje, quem ainda não assimilou esse conhecimento e não solidificou, gravem isso. Todo número, qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 e 8 será par. Qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 será par. Qualquer número que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9 será ímpar. Qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 será ímpar. Vamos para o exemplo e vamos ver como realmente funciona isso e como realmente é a regra. Então vamos lá. Ele quer aqui que a gente observe esses números que estão na pira e colocamos quais destes números é par. Então lembre-se, par termina em quanto? 0, 2, 4, 6 e 8. 21 termina em algum número desses? Não. Então 21 será quem? Ímpar. 48, 8 sim termina.
172, ao final, 2, então será par. 100, olha o final, 0, então será par. 362, não importa o começo, o importante é o final. Se o final terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, par. 246, olha o final. 800, olha o final, 0. 34, ao final, 4. Então, 434, que tem o mesmo final de 4, também será par. 566, par. 486, par. 72, par. Vamos para os ímpares. Qual os números ímpares? Lembra? Lembra? Todo número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 será ímpar. Então, vamos lá. 21 termina em 1, ímpar. 511, olha o final, 1, ímpar. 99, final, ímpar. 409, terminou em 9, é ímpar. 17, terminou em 7, 7 é ímpar. 983, terminou em 3, então 3 é ímpar. Então, lembrem, todo número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 será ímpar. Olhando para esta flor, vamos compreender melhor que nossa vida possa desabrochar como uma flor. E seguindo este mesmo contexto, nós temos em suas pétalas do 1 ao número 9. E na questão seguinte ele pede quais os números são pares. Lembra? 0, 2, 4, 6 e 8. Eu não tenho 0, tenho o restante. Então, 2, 4, 6 e 8 será par. Qual o número ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, 1, 3, 5, 7 e 9 será ímpar. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8, par. Todo número terminado em 1, 3, 5 e 7 ou 9, ímpar. E 9, na realidade. Então, vamos lá. Seguindo, vamos para a nossa atividade de história. Estudar história é algo fantástico, é algo sensacional, interessantíssimo para o nosso convívio pessoal, profissional e para entendermos melhor a nossa realidade. Então, a palavra história, ela é de origem grega e significa investigação, informação. Então, um historiador nada mais, nada menos é que um investigador. Então, ele investiga os fatos passados para compreender melhor o tempo presente. Então, muitos dos fatos que vivenciamos nos dias atuais, os historiadores compreenderam como aconteceu no passado para melhor adaptar o nosso presente. Então, história é origem grega, significa investigação, e o seu estudo permite conhecer melhor o nosso presente. Sigamos para a nossa atividade. Qual a origem da palavra história? Brasileira, grega, romana ou italiana? Nós vimos que ela é de origem grega. Qual o significado da palavra história? Então, história, o historiador, ele é o quê? Um investigador. Ele não imita, não é o senhor da razão e nem é o senhor da navegação, mas sim o investigador. Então, ele investiga os fatos passados para compreender melhor o presente. Por que estudamos ou investigamos a história? Estudamos o passado para entender o presente? Para dar presente nas festividades, para ganhar presente nas festas, para ser presente na vida das pessoas. Sermos presentes nas vidas das pessoas que amamos é fenomenal, é fantástico, é o primordial do nosso dia a dia. Então é necessário, muito mais do que dar presente, sermos presentes. Mas quando nos referimos à história, a fatos investigativos, nós estudamos a história para compreender o presente. Então, para entender o presente. A história, ela ocorre em várias transformações em decorrer do tempo. E ela tem o seu ritmo. Cada história, cada fato histórico tem o seu ritmo. Esse ritmo pode ser de longa duração, que pode durar séculos, como, por exemplo, o período de escravidão no Brasil durou séculos. Média duração ocorre em décadas, 10, 20, 30 anos, como a moda, o que dita a moda, o jeito de vestir, as músicas da década de 70, de 80, de 90, dos dias atuais. Então, são
são memórias de média duração. E tem os de curta duração, que são aqueles eventos breves que ocorrem em dias, em espaço curto de tempo, em meses. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2019. Então, foi um fato curto. A posse do presidente da República foi um fato curto, que a partir do momento histórico for passando, ele vai transformar em médio, em longo, mas nesse exato momento é um breve curto, ou seja, é uma curta duração. Então aqui eu tenho três imagens. Eu tenho o período de escravidão, eu tenho a mudança da moda e tenho uma partida de futebol. Vou comentar um pouco brevemente sobre cada uma dessas três imagens para compreendermos o curta, o média e o longa duração. Essa imagem aqui é o período de escravidão no Brasil. Então, o período de escravidão no Brasil, ele durou aproximadamente 300 anos. Vocês vão estudar isso futuramente. Ele aconteceu de 1550 até meados 1888. Então, teve séculos. Foi um fato de longa duração, o período de escravidão no Brasil. A moda. A moda, por exemplo, a moda de 60. A forma do cabelo, da década de 70, a forma de vestir da década de 80, as músicas da década de 90. Então, foram fatos de média duração. Não teve um longo espaço como o período da escravidão, que durou 300 anos. O fato da moda durou algumas décadas. Nós relembramos até os dias atuais. Mas aquele fato durou décadas. Não foi um fato longo. Então, a outra imagem aqui, nós temos uma memória de curta duração, uma partida de futebol. Então, ela é tão de curta duração que eu lembro alguns fatos dessa partida que aconteceu. Por exemplo, essa Copa do Mundo aí, ela aconteceu no ano de 2019 na França. Inclusive, a França foi a primeira sede na história da França como um campeonato de futebol mundial feminino. Aconteceu na França. Campeã, Estados Unidos, ela conseguiu consagrar-se, acredito que a quarta vez como campeãs mundial, as jogadoras norte-americanas. Então, um fato marcante nessa Copa do Mundo, a maior goleada, 13-0, Estados Unidos em cima da Tailândia. Um outro fato bem interessante, que é um fato de curta duração, possivelmente pode durar sim um fato de longa ou média duração, que é o caso da jogadora Marta. Marta, uma das principais jogadoras do mundo, eleita melhor jogadora do mundo por diversas vezes, ela conseguiu um fato inédito. Ela foi a única jogadora entre os sexos masculino e feminino que conseguiu fazer gol em 5 edições de Copa do Mundo. Inclusive, o recorde de gols é dela, 17 gols. Conseguiu ultrapassar Klose, que é um atleta jogador masculino da Alemanha, que era o maior goleador das histórias de Copa do Mundo. Então, Marta, na atualidade, é a maior com 17 gols entre homens e mulheres. Então, seguindo, essa Copa do Mundo aqui, ela é curta duração porque ela durou um pouco espaço de tempo. Então, ela durou 30 dias, eu acredito, salvo engano, de 7 de junho até 7 de julho de 2019 na França. Então, ela é um espaço de curta duração, ou seja, durou dias. Então, nós temos aqui três exemplos, um de curta, um de média e um de longa duração. Seguindo, qual destes eventos é de curta duração? O período de escravidão do Brasil, que durou 300 anos, a mudança da moda, que dura décadas, ou uma partida de futebol durante um torneio. Então, uma partida de futebol durante o torneio é um espaço curto, é um espaço de memória de curta duração, porque uma partida de futebol dura 90 minutos mais os acréscimos. Qual destes eventos é de média duração? O período de escravidão durou 300 anos, o de média duração, a mudança de moda, que é o jeito de vestir, de andar das pessoas, a forma de músicas, então é um evento de média duração. A partir de futebol nós vimos que é curta duração. E qual desses eventos é um evento de longa duração? O período de escravidão, a mudança da moda ou uma partida de futebol? Nós vimos que uma partida de futebol, curta duração, dura 90 minutos mais os acréscimos, ou um torneio de futebol dura 30 dias. Nós vimos o evento da moda, por exemplo, o jeito de vestir, o corte de cabelo, dura algumas décadas, e nós vimos que o período de escravidão do Brasil, ou no Brasil, durou 300 anos, de 1550
aproximadamente 1888. Então, o período de longa duração será esse. Então, esta foi a nossa atividade do dia 28 de maio. Espero que vocês tenham conseguido êxito. Eu estou acompanhando a correção das atividades de vocês individuais. Muito boas as respostas, estão caminhando muito bem, estão de parabéns. Os que ainda não fizeram, estão acompanhando esta videoaula, convido vocês a chamar seus familiares para lhe ajudar a fazer a atividade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, estou à disposição e vamos avançando. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tenha saúde, desejo paz para todos os familiares e que possamos continuar em oração, pedindo a Deus, rogando a Deus em nossas preces, para que nós possamos passar o mais breve possível de tudo isso e voltarmos ao nosso convívio em nossa sala de aula. Fiquem com Deus e até a próxima.